Começou de forma natural, eu tenho familiares meus que já pintam. Seja bem-vindo. Luís Parreira dá-nos a conhecer diferentes realidades com a sua pintura. Através de um mundo das maravilhas e da arte, procura exprimir sentimentos e transmitir mensagens. Luís Parreira vem da área de informática, mas o gosto pela arte começou muito antes de ter que fazer a sua escolha profissional. Agora inaugura a sua primeira exposição individual, dando asas ao sonho que vem desde muito jovem com uma vida dividida em dois mundos. Começou de forma natural, eu tenho familiares meus que já pintam, portanto foi muito fácil me integrar neste mundo. Eu comecei basicamente por fui vendo, fui me interessando, fui experimentando os materiais, depois fui experimentando a fazer fotografias de familiares. As primeiras não saíam tanto bem, mas depois tentativa e erro fui insistindo e fui tomando gosto. E foi assim que adquiri as competências no design e na arte mais figurativa. Tive um bocadinho dividido se ia para a área de artes ou se ia para a área de ciências. Entretanto, depois acabei por ir para a área de ciências por questões de saída profissional. Eu tinha noção e também era muito aquilo que a sociedade transmite, que a arte não é propriamente muito valorizada e posso não ter um futuro bom, não é? Que me dê sustento. E decidi ir para a área de ciências, depois entretanto decidi ir para a informática, porque também era algo que me identificava e gostava. Tive neste período tive um momento de pausa quando fui para a faculdade. Entretanto também entrei em estágios, vida profissional, e a arte teve um bocadinho de lado. Passado isso, mas sentia sempre aquela necessidade de pintar. Sentia que faltava sempre um bocadinho de mim e decidi voltar outra vez a pintar. Decidi voltar a pintar mais para mim, libertar mais a minha mente e não seguir tanto um modelo, uma fotografia. Um percurso artístico que passou por duas fases: o retrato a carvão e pastel seco, mais realista, mas também o imaginário, onde se desprendeu dos limites da arte. Assim surgem obras mais livres, tal como vemos hoje. Geralmente essas figuras, eu faço um estudo prévio, vejo algumas imagens, muitas delas resultam de um conjunto de imagens que eu me inspiro, imagens que me tocam, e vou buscando um bocadinho daqui, um bocadinho dali, não pela semelhança, mas pela composição, pela pose, muitas vezes também pela expressão. Figuras, na sua essência femininas, com uma postura majestosa, onde os olhos são o ponto fulcral para transmitir emoções. Até agora tem-me apetecido fazer só mulheres. Não quer dizer que de hoje para amanhã não me apetece fazer uma figura masculina, por exemplo. Mas até agora tem sido o que me tem dado mais prazer. Para mim é mais interessante, eu gosto muito de ilustrar a figura feminina, acho que tem mais por onde explorar, digamos assim. Eu sempre gostei muito de moda também e de fotografia de moda. Aliás, muitas das fotografias que eu pintava nessa primeira fase que eu falei eram fotografias que eu tirava muitas vezes às minhas irmãs eram as modelos e eu pintava essas fotografias. Daí muitas das minhas obras atuais ter semelhanças com elas, porque eu de tanto pintar fiquei com o traço da minha família. Todos os quadros têm uma mensagem e lição de vida, inspirados em figuras até conhecidas, como é o caso da Bela e o Monstro. Este quadro surgiu muito por causa dela. Ela sempre foi uma fã da Bela e o Monstro, e era uma história que eu contava a ela todos os dias e tentava sempre transmitir a mensagem a mensagem que é passada nesta história, não é? Que é aquela mensagem típica de nós temos que aprender
a ver para além do exterior da pessoa, não é? Temos que aprender a pôr de parte do exterior e a olhar para dentro e conhecer a pessoa como ela é e não como é por fora. Um trabalho acompanhado também pela sua filha, que, mesmo pequena, acaba por compreender cada ensinamento e a função da arte nos dias de hoje. O cisne negro ganha destaque na exposição como outra realidade. Este quadro, como toda a gente, como a maior parte das pessoas conhece, é inspirado no quadro do Cisne Negro. É um quadro que eu, desde o momento que vi o filme, senti mesmo aquele clique que tinha que o fazer. Ela sofre muita manipulação e isso vê-se muito nos artistas atualmente, quando há aquela necessidade de ser perfeito e de ter uma atuação brilhante. Eles muitas vezes vivem aquilo de tal forma que acabam por entrar em loucura, não é? Foi o caso que aconteceu nela. Ela foi tão pressionada tinha que ser perfeita, mas ao mesmo tempo pela mãe tinha que ser aquela menina virgem, boazinha, não é? E enquanto o orientador dela do espetáculo queria que ela libertasse o seu lado negro, ela não conseguia fazê-lo e então entrou ali num loop de loucura. E por isso é que acabei por fazer aqui a parte das lágrimas, que destaca muito a farsa e o sentimento que ela tem por trás da aparência, embora ela esteja com aquela aparência perfeita. A beleza e força interior são predominantes nas suas criações. A nível técnico, segue-se pelo Renascimento e Barroco, com a pintura a óleo e a aplicação de cores fortes e escuras para transmitir sentimentos, onde predominam os contrastes de luz. O processo é feito em camadas, daí são camadas transparentes, de tinta mais líquida, o que faz com que as pinturas tenham esse aspecto assim mais polido, não se nota muitas pinceladas. E também permite criar muitas transparências, efeitos de profundidade, efeitos de cor. Não são quadros que eu chego, por exemplo, um dia à casa e pego na tela e começo a fazer ali e está feito. São quadros que eu tenho aquela ideia, vou pensando naquilo, às vezes levo dias a pensar como é que vou fazer, vou vendo imagens para me inspirar, para ver a pose, o enquadramento, e depois vai surgindo. E são quadros que muitas vezes, antes de começar a pintar, às vezes levo semanas a pensar no quadro antes de começar. Um mundo surreal, um mundo de maravilhas, um mundo que pode enquadrar-se em muitas realidades e que nos convida a descobrir uma infinidade de universos e emoções. Assim, dada a conjuntura pandémica em que vivemos, a arte de Luís Parreira é uma fuga à realidade atual, remetendo-nos para um mundo onde predomina a fantasia. Uma exposição que conclui o ano de 2020 no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo. Quanto a mim, despeço por hoje, até amanhã.